Olá, queridos amigos. É com muita satisfação que estamos começando mais uma série, na verdade, um seminário do livro de Hebreus. Mas não se preocupem que as demais séries e seminários que já estão em andamento continuarão. O nosso propósito é gravar várias séries com seminários ao mesmo tempo para atender diferentes necessidades. Então, vamos estar começando hoje um seminário de Hebreus. Na verdade, do livro de Hebreus, a carta aos Hebreus. Vamos estudá-la verso por verso. É muito importante que nesses últimos dias tenhamos condições de dar razão da nossa fé inteligentemente. E nós sabemos que o que nos torna singulares como adventistas do sétimo dia não é o sábado nem outra doutrina qualquer, senão o santuário. Por isso que a irmã White diz: haja desvio da doutrina do santuário e a apostasia será certa. Então este seminário de Hebreus será utilizado simplesmente como uma introdução ao tema do santuário propriamente dito, onde nós estudaremos profundamente o tema do santuário. O meu nome é Silverino Kiel, sou fundador do IAG. A grande dificuldade para os judeus modernos é acreditar que Jesus foi plenamente homem como nós. E esta foi a grande e árdua missão de Paulo: mostrar para os judeus que Jesus Nazareno, aquele que eles mataram, era senão essencialmente Deus. Paulo escreveu o livro de Hebreus exclusivamente para a nação judaica. E ele tinha como objetivo, nesta carta, mostrar a superioridade de Cristo, aquele Nazareno que tivera sido crucificado e morto pela sua própria nação. Avancemos aqui para o capítulo 3 do livro de Hebreus, onde no verso 1 ele diz: por isso, irmãos santos, se referindo aos judeus, participantes da salvação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então Paulo está falando para os hebreus: aquele Jesus que vocês crucificaram é o apóstolo e sacerdote da nossa confissão. Verso 3 diz: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Ou seja, aquele que vocês crucificaram como um criminoso é nada mais, nada menos do que superior a Moisés. Olhem aí comigo o capítulo 8 também, do mesmo livro. Verso 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado no céu, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então Jesus está sendo enaltecido por Paulo. Olhem o capítulo 12, verso 22, capítulo 12 do mesmo livro, versículo 22, diz assim: mas chegastes agora ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Verso 23, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Verso 24, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da sua aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Cristo é superior ao sangue de Abel. Olhem aí um último versículo ainda, capítulo 6, verso 19. A qual temos como âncora da alma, se referindo à esperança, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, ou seja, o santuário celestial, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que eu introduzi o assunto lendo esta maravilhosa porção de versículos?
Porque Paulo tinha um objetivo especial com esse livro. Ele foi escrito após a sua prisão em Roma. Vocês podem conferir isso no capítulo 12. Capítulo 12, versículo 23 diz: Sabei que já está solto o irmão Timóteo. Verso 24: Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os da Itália vos saudam. Então Paulo estava preso em Roma. A primeira prisão, que foi desde o ano 60 ao ano 62. Ele teve uma breve soltura, novamente por volta do ano 66, foi preso novamente e então executado. Mas esse livro, então, foi escrito depois da prisão de Paulo. Logicamente, então, ele foi escrito depois do ano 60 e ele foi escrito antes do ano 70, porque no ano 70 veio a destruição de Jerusalém. E o objetivo de Paulo com o livro de Hebreus era justamente estender uma oportunidade a mais, além da que foi dada no cerco de 66, além do profeta que vaticinou subindo e descendo pelas ruas de Jerusalém. Com o livro de Hebreus era uma oportunidade a mais concedida a esta nação de que eles deveriam sair de Jerusalém. Olhem o que diz o capítulo 13, verso 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, fora de Jerusalém, levando o vitupério da cruz. Verso 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. E qual é a futura? Capítulo 12, verso 22. Mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então Paulo, com o livro de Hebreus, queria projetar a mente dos judeus que estava canalizada para o santuário terrestre para o santuário celestial. Pois quando a destruição viesse, e já estava para vir, eles iriam ser dispersos por diferentes lugares, especialmente aqueles que atenderiam às orientações de Cristo quanto a estarem de olho no cerco de Jerusalém como um prenúncio da destruição. Muitos desses cristãos, embora sinceros, ainda sacrificavam. E quando eles fossem para além das fronteiras de Jerusalém, viver entre os gentios, conversos ao cristianismo, esses cristãos gentios conversos ao cristianismo não sacrificavam mais, ao passo que muitos sinceros judeus continuavam sacrificando. Então iria ter um conflito muito grande entre cristãos que não sacrificam, judeus sinceros que ainda sacrificavam. O objetivo de Paulo era mostrar que agora a relevância do santuário terrestre se perdeu e eles deveriam, com toda a força do seu ser, volver os seus olhos para o santuário celestial, para uma pátria melhor. Então o objetivo de Paulo era retirar a mente dos hebreus do santuário terrestre e canalizá-la, projetando-a para o santuário celestial. Por isso que no capítulo 1 de Hebreus, ele se dedica a apresentar a divindade de Jesus. Para eles saberem, aquele que fora por eles rejeitado era nada mais, nada menos do que o próprio Deus, encarnado em forma humana. No capítulo 2 de Hebreus, ele apresenta Jesus com a sua natureza humana. No capítulo 3, ele menciona a incredulidade do passado durante 40 anos e por isso não puderam entrar no repouso. Ou seja, não entraram espiritualmente no santuário celestial que sempre existiu, como vamos ver. No capítulo 4, ele apresenta que ainda restava um repouso para o seu povo, para os sinceros. No capítulo 5, ele vai apresentar Jesus estando qualificado para ser sumo sacerdote. No 6, ele vai mostrar que há esperança para os judeus. No 7, as qualificações de Cristo para o sumo sacerdócio celestial, ou seja, Jesus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não teve nem início e nem fim. Capítulo 8 vai mostrar o ministério de Jesus no santuário celestial. No 9, o serviço do santuário e no 10, o sacrifício de Jesus. No 11, como obteremos a promessa? Pela fé. No 12, a correção do Deus Pai, Deus castiga os que amam. E no 13, ele fecha o capítulo falando: saiamos então de Jerusalém, vamos para os campos e valados, levando o vitupério da cruz, pois ele é o nosso sumo sacerdote e portador de uma nova e melhor aliança, uma aliança aperfeiçoada. No entanto, Paulo teria que enfrentar um grande desafio.
Qual o desafio? Convencer a nação judaica de que aquele que fora crucificado como criminoso era a sua única esperança. Era ele, senão, o mediador de uma nova e melhorada aliança. Como eles aceitariam como Deus aquele a quem não aceitaram nem como profeta? Este era o grande desafio que Paulo ia ter que enfrentar. Em Atos capítulo 7, no verso 51, diz o discurso de Estevão: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e também de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como vossos pais. Verso 52. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. No mesmo livro, capítulo 4, verso 27. Porque verdadeiramente contra o teu filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não somente Herodes, nem somente Pôncio Pilatos com os gentios, mas todo o povo de Israel. Capítulo 3, verso 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos o negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Ou seja, a nação judaica foi até as últimas consequências para matar Jesus. E o grande desafio de Paulo seria levá-los a acreditar que aquele que fora por eles assassinado era senão o Filho de Deus. Por isso que no capítulo 1 de Hebreus, ele vai oferecer provas concludentes de que Jesus era Deus. Para isso, ele vai utilizar o seguinte recurso: os principais salmos do passado que a nação judaica acreditava ser o prenúncio do Messias, ele vai pegá-los e aplicá-los a Jesus. Ou seja, aquele sob os pés do qual seriam colocados seus inimigos é nada mais, nada menos do que este Jesus. Aquele que fora feito maior do que os anjos era Jesus. Aquele que foi gerado para fornecer uma salvação eterna era Jesus. Então, o objetivo de Paulo é usar vários salmos do Antigo Testamento, aplicá-los a Jesus, para ratificar assim, então, a sua argumentação de que Jesus de Nazaré, o carpinteiro da Galileia, rejeitado, era senão o Messias tão esperado. Com tudo isso em mente, vamos agora avançar para o capítulo 1 de Hebreus, versículo 1. O nosso objetivo é estudar versículo por versículo, contudo, eu terei que resumir um pouco, pois o capítulo 1 tem muito conteúdo, e eu acredito que não haveria tempo de esgotarmos todos os elementos aqui encontrados. Mas se vocês quiserem receber o meu esboço, é um esboço simples, eu posso enviar para vocês, porque no esboço estão todas as informações. Prático o suficiente para você mesmo ministrar um curso de Hebreus, se você tiver desejo. Capítulo 1, verso 1, então, nos diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, se referindo aos judeus antigos, pelos profetas, ou seja, Deus se comunicava com os judeus do passado pelo ministério dos profetas. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ou seja, no passado, Deus falava por intermédio dos profetas. Agora, Deus nos últimos dias falou a nós, a nação judaica no presente, ali nos dias de Paulo, através do Filho, ou seja, através de Jesus Cristo. Verso 2. A quem, se referindo ao Filho, constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também os mundos. E este verso 2 é corroborado pelo verso 10, que diz: e tu, Senhor, se referindo a Jesus, no princípio fundastes a terra e os céus são obras das tuas mãos. Então Paulo já começa dizendo que Jesus Nazareno é o Filho de Deus e Criador de todas as coisas. Ele foi
quem lançou os fundamentos da terra e de todos os mundos que foram criados. Ele começa a exaltar a divindade de Jesus. Verso 3, o qual, se referindo a Jesus, o Filho, sendo o resplendor da sua glória, da glória do Pai, e a expressa imagem de seu caráter, do caráter do Pai, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, ou seja, toda a criação é sustentada pela palavra do poder de Cristo, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Embora aqui esteja enaltecendo a divindade de Jesus, Paulo também apresenta o seu sacrifício. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. E em Hebreus capítulo 8, 1 e 2 diz que ele assentou-se à destra de Deus, tornando-se ministro do santuário. E Romanos 8, 34 diz que, na verdade, ele se assentou à destra de Deus e intercede por nós. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo, Cristo foi assunto ao céu, onde ele intercede por todos nós. Além de, no verso 3, também, outro ponto importante, é salientar que Jesus é a expressa imagem de Deus, o resplendor da glória de Deus. Ou seja, Deus é o sol e Jesus é o brilho do sol. Ele é a imagem de Deus. Olhem aí comigo o capítulo 1 de Colossenses. Colossenses 1, verso 15. E 1 Timóteo 1,17 diz que Deus é um Deus invisível. E o capítulo 6, e o capítulo 6, verso 16 do mesmo livro, diz que ele é invisível porque ele habita em luz inacessível, ou seja, não se pode ter acesso. Deus vive em um estado de inacessibilidade. E aqui em Colossenses 1, verso 15 diz, o qual, se referindo a Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nós vamos falar sobre o primogênito daqui a pouco, lá em Hebreus capítulo 1. Mas Jesus é a expressa imagem de Deus, de seu caráter. Ninguém pode ver a Deus. No entanto, na pessoa de Jesus, Deus pode ser contemplado. E é isso que Paulo quer levar os judeus a aceitarem, que o Messias rejeitado era a expressa imagem do Pai. Avançando para o verso 4 agora, diz o seguinte, feito, se referindo a Jesus. E agora eu quero só abrir um parênteses. Este capítulo 1, ele é utilizado por aqueles que promovem a ideia de que Jesus não é essencialmente Deus, que ele é um Deus menor, que ele foi um Deus criado, um Deus gerado a partir do Pai. Porque nós vamos ver daqui a pouco, no versículo 5, que Deus disse que gerou a Jesus. E existe uma má compreensão desse versículo. E por causa disso, muitas pessoas têm desacreditado na plena divindade em igualdade com Deus, colocando-o como um Deus inferior, um pouco menor. Mas nós vamos tentar apresentar a visão correta do capítulo 1 para que cada um chegue à sua conclusão. Eu não vou estar aqui batendo martelo de que o que eu estou falando é a verdade, mas pelo menos eu vou expor aqui o que eu consigo ver, que as Escrituras estão querendo ensinar, respeitosamente, e cada um vai poder ouvir, avaliar e tirar as suas próprias conclusões. Tá? Então, no verso 4, Paulo diz, feito tanto mais excelente que os anjos. Quando nós vamos no capítulo 2, verso 7, diz, tu o fizestes um pouco menor do que os anjos. Jesus foi feito menor do que os anjos no sentido de tomar a natureza humana. Jesus foi feito tanto mais excelente do que os anjos, não entra aqui na questão de natureza, senão uma prerrogativa, porque ele foi o salvador da raça humana, ainda que tivesse sido em natureza menor do que os anjos, mas em excelência não. Porque o papel que ele desempenhou como salvador e mediador da humanidade excede a obra de qualquer anjo. E a propósito, Paulo, no capítulo 1, ele vai simplesmente contrastar Jesus e os anjos. Jesus e os anjos.
para mostrar que Jesus é superior aos anjos. Depois, no capítulo 3, ele vai mostrar que Jesus é superior a Moisés, que era um personagem assim altamente cotado pelos judeus. Então voltemos aqui para avançar. Verso 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Verso 5. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Neste momento eu gostaria de destacar uma palavrinha nesse verso 5. Hoje te gerei. Porque é em torno desta palavra que se gera tanta polêmica quanto ao grau da divindade de Jesus Cristo. Nesse verso encontramos um fragmento de Salmo capítulo 2. E eu gostaria de mencionar para você nesse momento que Jesus foi gerado pelo menos 2 vezes. É claro que a primeira vez uma geração física, no ventre de Maria, e a segunda vez uma geração espiritual, quando ele foi ressuscitado. Vamos aqui comigo ao livro de Lucas. Lucas 1,35 diz: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti, Maria, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado o Filho de Deus. E Mateus capítulo 1, voltemos um pouquinho mais, Mateus 1, verso 20. E pensando José nisto, questão da separação de Maria, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tema receber Maria por tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Então Jesus foi gerado nesse momento quando ele foi introduzido no mundo. Hebreus 1, 6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito. Então, quando Jesus foi introduzido no mundo, referindo-se ao seu nascimento terrenal, a Bíblia diz que ele foi gerado. Agora, voltem aqui comigo a Salmo 2, para nós vermos de onde Paulo extraiu a linguagem de Hebreus 1, verso 5. Salmo capítulo 2. Vamos lá, com calma. Salmo 2, verso 7. Diz assim: Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, se referindo a Jesus agora, Tu és meu filho. Eu hoje te gerei. A pergunta é: quando foi que Jesus foi gerado? Quando foi que esta profecia se cumpriu de que Jesus seria gerado? Bom, existe um intérprete que é infalível. Sabem qual? A própria Bíblia. Pedro interpreta este versículo de Salmo 2. Olhem aqui comigo em Atos, capítulo 13, verso 28. Diz: Embora não achasse alguma causa de morte contra Jesus, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois o verso 29 diz que todas as coisas sobre ele se cumpriu. Verso 30, mas Deus os ressuscitou dentre os mortos. Verso 31, e ele por muitos dias foi visto por muitas pessoas. Verso 32, e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus cumpriu a nós, seus filhos. Como? Ressuscitando a Jesus dos mortos. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Então, quando Jesus foi ressuscitado, se cumpriu então Salmo 2, verso 7. Então, quando Paulo menciona aqui em Hebreus 1, verso 5, Tu és meu filho amado e hoje te gerei, na verdade, Paulo está falando que Jesus foi gerado na ressurreição de Cristo no ano 31. É isso que as Escrituras estão ensinando. Contudo, nós podemos tentar ver outra coisa. Se nós formos sinceros, vamos perceber que Deus simplesmente está dizendo para nós que Jesus foi gerado na sua ressurreição
e anteriormente, quando ele foi introduzido no mundo. Mas vale a pena lembrar que a escala descendente de humilhação de Cristo não começou quando ele assumiu a forma humana. Em Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 250, tem uma citação que me fascina. Olhem só o que ela diz. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 250. Deus e Cristo sabiam, desde o princípio, da apostasia de Satanás e da queda de Adão. Então, desde o princípio, Deus e Jesus sabiam que Satanás iria transgredir e levaria também o homem à transgressão. O plano da salvação foi elaborado para remir a raça caída, para dar-lhe outra oportunidade. Cristo foi designado para o cargo de mediador da criação de Deus, destinado desde a eternidade a ser nosso substituto e penhor. Meus irmãos, esse texto aqui é fabuloso. Aqui está nos dizendo que desde a eternidade, não sabemos quando é, porque é eterno, né? Eras eternas passadas, Cristo foi designado para ser mediador da criação. Ele foi destinado. Então, embora em outros textos digam que o plano da salvação foi elaborado em tais e tais momentos, contudo, esse texto remonta à intenção da divindade de salvar o homem desde as eras eternas. Então, em eras eternas passadas, houve um concílio, e neste concílio foi designado a posição que cada um ocuparia na execução do plano da salvação do homem. E Jesus foi designado, indicado, destinado a ser o nosso mediador, o mediador da criatura. E ainda dizendo aqui o texto, antes que o mundo fosse criado, estava combinado. Olha o acordo, que a divindade de Cristo fosse envolta na humanidade. Como está escrito, corpo me preparaste, diz Cristo. Então, meus queridos irmãos, em eras passadas, na eternidade, houve um concílio da divindade, e neste concílio foi destacado o papel de cada um no plano da salvação. Eles sabiam da rebelião de Lúcifer e, consequentemente, da queda do homem. E Jesus, então, nas eras passadas, que ocupava, então, uma posição junto ao Pai, foi decidido que seria ele quem estaria mais perto das criaturas. Então, por isso que ele também foi eleito para criar não só os anjos, mas toda a vasta criação de Deus. E também foi nesse momento que ele precisou descer uma escala abaixo, tornando-se, ou melhor dizendo, assumindo a identidade do arcanjo Miguel. Para quê? Para estar mais perto dos anjos, para conquistar de maneira mais íntima e profunda a afeição dos anjos, pois eles, os anjos, um dia precisariam exercer grande fé no abnegado amor de Cristo, descendo até a escala de um anjo e mais tarde desceria até a escala de se tornar um homem, retendo assim para sempre a natureza humana, tornando-se pela eternidade eternamente humano. Então Jesus teria que viver junto dos anjos para que os anjos pudessem ter profunda admiração e amor por ele. Tanto que em Profetas e Reis, na página 36, diz que quando foi revelado para os anjos a real posição de Miguel, eles extravasaram o seu amor em adoração. Porque a página 38 diz que, por causa das más insinuações de Satanás, foi necessário revelar a verdadeira posição de Miguel. E na página 36 diz que isso aconteceu. E Deus disse então para os anjos, este Miguel é nada mais, nada menos do que o Criador de vocês. E ele ainda vai revelar todo o poder que ele tem, criando a terra com todos os seus habitantes. A página 37 diz que mesmo Lúcifer se prostrou em adoração diante da divindade, porque ele entendeu um pouco a grande condescendência do amor da divindade manifesta em Cristo ao ele viver com e como um anjo.
Ele extravasou também o seu amor. Obviamente que mais tarde, passado um tempo, não sabemos quanto, ele se voltou novamente na sua rebelião e o que veio a culminar na sua queda. Contudo, o amado Filho de Deus decidiu um dia viver como um anjo e com os anjos. Decidiu descer mais na escala de humilhação, tornando-se homem. Decidiu descer mais ainda, permanecendo com a natureza humana pela eternidade. Então, quando as Escrituras dizem que Jesus foi criado, foi na sua ressurreição. No entanto, as escalas de humilhação que Jesus desceu, nós nunca vamos poder compreender bem. Avançando para o versículo 6, seria o outro versículo que eu posso dizer que é um pouco problemático para se entender, que diz: e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E aí, aqueles que depreciam o grau elevado da divindade de Cristo, utilizam esse versículo para dizer que Jesus foi criado, porque a palavra primogênito é a palavra prototokos, que etimologicamente falando representa nascimento. Contudo, nós vamos perceber que dentro do contexto bíblico, a palavra primogênito nem sempre é para designar nascimento, senão, em alguns casos, é para designar preeminência, importância, posição, que é o caso de Jesus. Jesus é considerado o primogênito também dos mortos. Olha aí comigo Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Obviamente que Jesus não foi o primeiro a ressuscitar, porque muitas pessoas ressuscitaram antes dele. Ele próprio ressuscitou pessoas. Lázaro, aquele outro jovem, filho da mulher de Naim. No passado, Elias ressuscitou pessoas, Eliseu. Então, Jesus, de maneira alguma, não foi o primeiro a ressuscitar. Porém, dos ressuscitados, não só do passado quanto do futuro, da primeira ressurreição, a ressurreição dos justos, Jesus vai ser o mais especial. Olha aí Atos capítulo 26. Atos capítulo 26. Estamos interpretando Hebreus 1, verso 6, que diz que Jesus era o primogênito. Fomos a Apocalipse 1, 5, onde vimos que Jesus é o primogênito dos mortos. E agora estamos nesse ponto, primogênito dos mortos. Atos 26, verso 23 diz: isto é, que Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos. O texto não diz que ele seria o primeiro a ressuscitar, mas o primeiro da ressurreição. Ou seja, o mais especial, o mais importante. Olhem aí, 1 aos Coríntios, capítulo 15. Ainda no mesmo ponto. 1 aos Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios 15, verso 20 diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito o quê? As primícias dos que dormem, ou seja, a primícia dos mortos. Verso 23, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, ou seja, o principal, o mais importante, o primogênito, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então esses textos estão deixando claro que Jesus é o mais especial dos que ressuscitaram. Mas agora, em sentido bem singular, Jesus foi o primeiro e o único a ressuscitar, mas da morte eterna. Porque Jesus ressuscitou de morte eterna e mais, por seu próprio poder. Olhem só uma declaração que está na página 785 do Desejado de Todas as Nações, diz: quando foi ouvida no túmulo de Cristo a voz do poderoso anjo dizendo: teu Pai te chama. O Salvador saiu do sepulcro pela vida que havia em si mesmo. Provou-se então a verdade de suas palavras. Dou a minha vida para tornar a tomá-la. Tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tornar a tomá-la. Então Jesus, embora tem texto que diga que ele ressuscitou pelo poder do Pai, na verdade ele ressuscitou pelo poder, pela vida inerente a ele mesmo. Nesse sentido, sim, Jesus se tornou plenamente primogênito dos mortos, porque jamais alguém pode ressuscitar da segunda morte.
ainda mais por seu próprio poder, e isso aconteceu com Jesus. Bom, ainda em outro lugar diz que Jesus é o primogênito da criação. Olhem aí Colossenses. Colossenses capítulo 1, verso 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E aí, da ideia de que Jesus é um Deus menor, gerado, criado, diz, ó, tá vendo? Ele foi o primeiro a ser criado. Mas será que o texto está querendo ensinar isso? Vamos avançar a leitura. Verso 16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, nele Jesus, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam potestades, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Como é que ele foi o primeiro a ser criado se ele criou todas as coisas? Verso 17. E ele é antes de todas as coisas criadas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça e o corpo da igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha preeminência. Ele deveria ter preeminência em tudo. Por quê? Porque tudo por ele foi criado. Olhem aí João capítulo 1. O livro de São João, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem é o Verbo? Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, meus irmãos, o Verbo também é o primogênito, porque o primogênito da criação criou todas as coisas, Jesus. E aqui diz que quem criou todas as coisas foi o Verbo, e o Verbo também é Jesus. Então, quando nós vamos ao Salmo 33, versículo 6 diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército pelo Espírito da sua boca. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Então, quando o verso 6 diz que tudo foi criado pela palavra do Senhor, quem é este Senhor aqui que criou todas as coisas? Obviamente que é o Verbo. E quem é o Verbo? O primogênito de toda a criação. E quem é o primogênito de toda a criação? Jesus. Então, todas as coisas foram criadas por Jesus. Quando a Bíblia diz em Gênesis 1, verso 1, e criou Deus todas as coisas, e a partir dali segue dizendo, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja expansão seca, e disse Deus, haja firmamento, quem na verdade é aquele Deus? É Jesus, pois Jesus criou todas as coisas. Confiram Patriarcas e Profetas, página 36, que diz que Cristo criou todas as coisas e criaria também esse mundo. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é o primogênito da criação, está ensinando que ele é o principal, o mais importante, o preeminente da criação. Por quê? Porque ele criou todas as coisas. E quando em Romanos 8, 29, coloca Jesus também na categoria de primogênito, vejamos o que quer dizer. Romanos 8, 29, diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a sua imagem, a imagem do seu Filho, a fim de que ele, seu Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, ele não foi o primeiro a ser criado, mas dos nascidos de mulher. Agora, referindo-se à experiência humana de Jesus, dos nascidos de mulher, Jesus foi o mais importante, o supremo. Na Bíblia, esta questão de nascimento e primogênito tem uma aplicação mais ampla do que a própria palavra sugere. Olhem aqui, por exemplo, o Salmo 89 comigo. Eu gostaria de dar uma evidência disso. Todos sabem que Davi não era o primogênito da sua casa. Todos nós sabemos que ele tinha muitos outros irmãos. Porém, aqui no Salmo 89, verso 20, diz: achei a Davi, meu servo, com óleo santo ou ungi. Verso 27,
também farei do meu servo Davi primogênito, mais elevado do que os reis da terra. Nós sabemos que Davi não era o primogênito, porém o texto diz que Deus faria dele o primogênito. Por quê? Porque Davi foi o mais importante, ele foi o mais preeminente, o mais especial. Uma evidência mais disso que estamos falando está em Isaías 14, por exemplo, onde Deus chama uma certa classe de pobre de primogênito dos pobres. 14, verso 30 diz: e os primogênitos dos pobres serão apacentados. Então, até a classe mais privilegiada de pobres, e quem sabe somos nós, né, pessoas humildes, Deus chama de primogênito dos pobres, né? Um título singular, né? O pobre dos pobres, o mais importante dos pobres. Mas Jesus, então, era o mais importante de toda a vasta criação de Deus. Por isso que ele é chamado de primogênito. Seria desmerecer muitas declarações contundentes do espírito de profecia dizermos que Jesus é criado. Eu gostaria de ler para vocês algumas sentenças do espírito de profecia. Evangelismo, página 615, diz: Cristo é o Filho de Deus, pré-existente, existente por si mesmo. Falando de sua pré-existência, Cristo conduz a mente através dos séculos incontáveis. Afirma-nos que nunca houve tempo em que ele não existisse em íntima comunhão com o eterno Deus. Aquele cuja voz os judeus estavam então ouvindo estivera com Deus, como alguém que vivera sempre com ele. Ele era igual ao Deus infinito e onipotente. É o Filho eterno, existente por si mesmo. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Em Cristo, a vida original, não emprestada, não derivada. Quem tem ao Filho tem a vida. A divindade de Cristo é a certeza da vida eterna para o crente. Desejado de todas as nações, página 530. A palavra existiu como ser divino, a saber, o eterno Filho de Deus, em união e unidade com seu Pai. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 247. Agora eu vou ler uma declaração maravilhosa de Sinais dos Tempos, 28/5 de 1894, que diz: há muitos que condenam a pré-existência de Cristo e, portanto, negam sua divindade. Não o aceitam como Salvador pessoal. Isso é completa rejeição de Cristo. Ele era um com o Pai desde o princípio. Então, meus irmãos, não só a Bíblia, mas também o espírito de profecia endossa indubitavelmente que Jesus nunca foi gerado e nunca foi criado, senão ele sempre foi pré-existente, tão eterno quanto Deus Pai, compondo assim a divindade. Vamos voltar aqui a Hebreus capítulo 1 e avançar para os derradeiros versos. Avançando para o capítulo 1 de Hebreus, versículo 7, nos é revelado o seguinte: e em verdade, quanto aos anjos, Deus diz que faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Então, os anjos também têm um papel importante. Na verdade, toda a criação de Deus tem um papel importante. Até esses pássaros que estão cantando aqui a cigarra, estão ouvindo? O nosso estúdio é numa área rural, então a gente contempla sempre a bela criação de Deus, mesmo enquanto estamos gravando. Deus utiliza os seus anjos como ministros para trabalhar em favor daqueles que serão salvos. O verso 8, um verso assim que eu o confiei à memória, porque eu acho extraordinário. E muitas vezes nós perdemos a beleza desse versículo por fazermos leituras precipitadas, né? Olha só o verso 8 que diz: mas do Filho, Deus diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos,
Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amastes a justiça, odiaste o pecado. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Eu leio esses versos e fico empolgado demais. Vocês conseguiram perceber as evidências gramaticais aqui? É Deus chamando Jesus de Deus. Por isso Deus, disse Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que os seus companheiros. Então aqui, meus irmãos, Deus está chamando Jesus de Deus. Se o próprio Deus Pai chama o seu Filho unigênito de Deus, como eu poderia renegar isso, se não aceitar com um coração rejubilante de alegria? Em outros lugares nas Escrituras, Deus chama Jesus de Deus. Olhem aí o Salmo 110. Salmo 110, verso 1, diz assim: disse o Senhor a meu Senhor. Então, olha só, disse o Senhor, Deus, a meu Senhor, Jesus, os dois estão com letra maiúscula. Assenta-te à minha mão direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, aqui, Deus está chamando Jesus de Deus, na mesma categoria, no mesmo nível. Avançando aqui para Isaías agora. Olhem comigo o livro do profeta Isaías. Todos estão lá no livro do profeta Isaías, capítulo 44, verso 6. Diz assim: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, Deus, e o seu Redentor também diz, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Então aqui, Deus, o Rei de Israel, e o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, Jesus, são colocados sendo o primeiro Deus. Eshid, Deuteronômio 6, verso 4, um no sentido de pluralidade. Os dois estão com letra maiúscula, mostrando que Deus e Jesus ocupam a mesma posição. Olhem aí também o capítulo 40, já que nós estamos perto desse capítulo, Isaías 40, verso 3 diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho de quem? Do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então o caminho de quem João iria endireitar? Do Senhor, do próprio Deus. Mas quando nós vamos lá para João, capítulo 1, verso 19 a 23, nós vamos perceber que, na verdade, João foi o precursor de Jesus. Ou seja, João preparou o caminho para Jesus. Então Isaías está chamando Jesus de Deus e Senhor. Voltem lá para Hebreus capítulo 1, verso 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, Jesus, o teu Deus, Deus Pai, te ungiu com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. Uma informação importante a mais aqui é: Deus ungiu Jesus. Pergunto, quando? Olhem comigo Atos 10, versículo 38, que diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Sabemos então que ele foi ungido com o Espírito Santo. Para quê? Para que ele andasse fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A pergunta agora é: quando ele foi ungido? Olhem aí comigo Lucas capítulo 3. O livro de Lucas. Eu fico encantado como a Bíblia tem resposta para tudo, vocês não acham? É só ir juntando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e tudo se interpreta. Lucas 3, 21 diz: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo Jesus batizado, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele. E uma voz do céu foi ouvida que dizia: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então Jesus foi ungido com o Espírito Santo, segundo Atos 10, 38. E aqui o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Então, na verdade, Jesus foi ungido no seu batismo. Olhem aí Isaías 61. Ainda Isaías é um profeta que nos oferece muitos recursos maravilhosos. Isaías 61, verso 1 diz: e o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me
ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então Jesus foi ungido no seu batismo. Voltemos a Hebreus capítulo 1, agora, verso 10. E tu, Senhor, então Deus continua enaltecendo Jesus, chamando-o agora de Senhor. No princípio fundastes a terra, e os céus são obras das suas mãos. E continua ainda endossando, o fato de Jesus ser o Criador. Vamos para o verso 11, agora os versos finais. Eles perecerão, ou seja, a criação pode perecer, porém o autor não. Por quê? Porque o autor é eterno. Mas tu permanecerás. Todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás. Se referindo aqui à segunda vinda, lembra lá de Apocalipse 6,14? Quando Jesus está voltando e o céu se enrolando como pergaminho? E serão mudados. Lembram da nova terra? Apocalipse 21, verso 1, que João diz, eis que eu vi novo céu e nova terra, pois os antigos já passaram. Então Paulo aqui está levando a mente dos hebreus lá para a segunda vinda de Jesus e depois para a terceira vinda de Jesus. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não se acabarão. 2 Pedro 3,8, Que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, são eternos. Verso 13. E a qual dos anjos disse, assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Aos anjos isso não foi dito, porém a Jesus sim, que os inimigos dele seria colocado por escabelo dos seus pés. Verso 14, último verso. Não são porventura todos eles anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ou seja, os anjos têm um importantíssimo papel na salvação dos homens. Porém, nem se compara com o papel que Cristo precisa desempenhar. Por isso que ele é o primogênito de toda a criação. Gerado como humano, porém não deixou de ser Deus, para poder salvar a humanidade. Sem dúvidas alguma, Paulo deixou bem claro para os judeus qual era o preponderante papel de Cristo em relação aos anjos. Que aquele que fora por eles rejeitado era senão Deus encarnado. Paulo precisava deixar isso bem claro, porque eles deveriam agora adereçar toda a sua fé, toda a sua esperança dedicada a um Messias futuro, a um Messias passado que havia sido rejeitado, Jesus o Nazareno. Eles foram os principais agentes na morte de Cristo. Era necessário que Paulo os levasse a reconhecer esse pecado e se arrependerem, porque a destruição de Jerusalém era iminente. Então o livro de Hebreus é uma desesperada tentativa de Deus, por intermédio do apóstolo Paulo, de salvar mais alguns dos judeus. E nós vamos ver no capítulo 3 que Paulo deixou bem claro que muitos daqueles judeus ali, mesmo que anteriormente estivessem envolvidos na crucifixão de Cristo, poderiam ainda alcançar a salvação. E no caso de Hebreus 4, seria entrar no repouso de Deus. Bom, uma vez que já ficou provado, claro, que Jesus é essencialmente Deus, Paulo pode avançar para o segundo capítulo de Hebreus. No capítulo 1, ele apresenta de maneira sistemática a natureza divina de Jesus, e no capítulo 2, ele vai apresentar de maneira sistemática a natureza humana de Jesus. De maneira que Hebreus capítulo 1 e Hebreus capítulo 2 são os únicos 2 lugares na Bíblia onde nós vamos encontrar uma apresentação sistemática da natureza humana de Jesus na Bíblia Sagrada. No Espírito de Profecia o assunto é bem debatido. Então Paulo agora no capítulo 2 de Hebreus vai entrar de bico mostrando a natureza humana de Jesus e o porquê que ele teve que assumir uma natureza humana em relação ao plano da salvação. E isso é o que nós vamos estudar no nosso próximo encontro. Desde já eu agradeço pela oportunidade e estimulo a cada um de vocês a nos acompanharem nessa trajetória de estudos, pois hoje chegou o momento de nós darmos razão da nossa fé baseado no assim diz o Senhor. E eu gostaria que vocês nos acompanhassem nessa maravilhosa trajetória.